Mulheres trabalham 7 horas e meia a mais que homens. 1 em cada 4 crianças no mundo morre por conta da poluição. Filipinas aprova pena de morte para crime relacionado à droga. E ainda o uso de redes sociais que aumenta a sensação de solidão. O Redação Novo Tempo está no ar. Olha só, estamos começando o nosso Redação Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. É muito bom ter você com a gente, ainda mais hoje, que é o nosso programa de número 100. Eba! Olha! Duramos, hein? Que 100 coisa. programas, Quem né? diria? Quem diria? Estamos aqui firmes e fortes. Olha, gente, brincadeiras à parte, é um grande privilégio poder dividir esse momento com você. Aliás, ter dividido esses 100 diferentes momentos junto com você aqui no Redação Novo Tempo. Quando a gente fala que a gente divide, é muito verdade, você participa desse programa todo o tempo, principalmente através das nossas redes sociais. novotempo.com/jornalismo, facebook.com/ntjornalismo, Twitter e o Instagram, @ntjornalismo. Pode ficar à vontade, pode discutir junto com a gente todos os nossos assuntos. Olá, tudo bem com vocês? Oi, Hélio. Tudo bem, Wagner? Oi, Wagner e ouvintes e telespectadores. Suzane, tudo bem? A gente Tudo bom, eu fiquei na meninos? dúvida, a gente dá parabéns para a Suzane agora pelo Dia Internacional da Mulher ou daqui a pouco quando a gente for discutir esse assunto? A Daqui a gente dá pouco. só um parabenzinho. Segura, assim, não, segura. Parabéns. Pronto, mas daqui a pouco a gente fala. Quero mais aproveitar o simples. gancho dos meninos e mandar um abraço para todas as mulheres que nos assistem e que nos ouvem. Vocês merecem toda a honra. É isso mesmo, olha, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a situação das mulheres e tudo mais no segundo bloco, daqui a pouquinho depois do intervalo, mas desde já parabéns para todas as mulheres que assistem, acompanham, ouvem o nosso Redação Novo Tempo. Hélio, deixa eu começar com o seu destaque. A gente falou, inclusive, aqui no Redação sobre aquela consulta pública do Enem e saiu o resultado. Saiu o resultado, o MEC anunciou na quinta-feira, finalzinho da manhã já, o resultado, na verdade não o resultado, anunciou já como é que vai funcionar o Enem deste ano. E aquela consulta pública que ficou em vigor por praticamente um mês, de janeiro até o começo de fevereiro, era para decidir se o Enem continuaria como sempre foi, sábado e domingo, ou se ele mudaria o formato sendo num dia só, ou se, para ser 2 dias, mudaria o dia, né? Domingo, domingo e segunda. E o resultado foi que Ou mais de mesmo 60... se manteria, né? Como é hoje, né? Também. E aí o resultado foi que mais de 60% dos que votaram lá escolheram que deveria manter em 2 dias, e a maioria dos que quiseram manter em 2 dias disseram que o ideal seria fazer em 2 domingos seguidos. Então já está definido, o Enem deste ano já vai ser aplicado num domingo, dia 5 de novembro, e no domingo seguinte, que é o dia 12 de novembro. O MEC ele tinha uma preocupação, na verdade era uma preocupação dupla, né? A primeira é com gasto, o que não se confirmou, porque o MEC gostaria de fazer em um dia só, porque custa caro, né? Fazer 2 dias. Então, Claro. faria em um dia só, você reduz pela metade os custos praticamente. Mas a outra preocupação era por conta dos alunos sabatistas, né? Que acabam tendo que ficar confinados o dia inteiro, porque eles chegam juntos à 1 da tarde com todo mundo, mas ficam esperando no sábado até que o sol se ponha. E aí, por conta de que está sempre no horário de verão, em algumas regiões isso aí vai até muito tarde, tem que esperar muito. Eles tinham, né, no caso, 20 minutos a menos do tempo total para realizar a prova do que Em os alguns alunos casos, que não por eram conta sabatistas. do horário em que o sol se põe. Então, isso boa notícia, né, é uma Hélio? boa notícia para aqueles sabatistas, né? Por exemplo, o Adventista do Sétimo Dia, Batista do Sétimo Dia, judeus, outras religiões que têm o sábado como dia de guarda por conta de consciência religiosa, não vão ser afetados para isso. E não muda nada para para os outros alunos que fazem o Enem, não é? Outras mudanças também foram feitas, né? Com relação a quem é isento, quem estudou sempre em escola pública, por exemplo, não tem que pagar, não é obrigado a pagar a taxa do Enem. Isso é normal. Mas para esse ano, essa pessoa que se inscreve e não vai, ela tem que dar uma justificativa para o MEC para explicar por que ela
tendo se inscrito e sendo isenta da inscrição, não foi para o exame. Então, se ela não der a justificativa, para o ano seguinte, ela perde o direito de fazer de graça. Uma boa, porque... né, responsabilidade tem que ter ali, responsabilidade com o dinheiro público, mesmo nós, brasileiros. Com certeza. Leite, o seu destaque bom, a gente fala tanto de poluição, né? E a gente tem que cuidar melhor do nosso planeta e tal, mas fica uma coisa muito no discurso. Agora, quando a gente ouve essa manchete que você vai comentar aqui pra gente, a gente toma um susto. 1 em cada 4 crianças morre por causa da poluição no mundo. Na verdade, o dado mais exato de cada 4 mortes que a gente tem de crianças, uma dessas mortes é causada por conta da poluição ou dificuldade com acesso a falta de acesso a saneamento básico. Aí, o que eu falei? Não, é que 1 em cada 4 crianças morre por conta disso. Não é que é 1 em cada 4 crianças. 1 em cada 4 mortes de crianças, entendeu? Essa é a diferença. Não é 25% de todas as crianças do mundo morrem por isso. Faz muita diferença. 25% de todas as crianças que morrem são por por causa isso. disso. Exatamente. Então, essa é a diferença. Mas é um número muito grande, porque você pega a totalidade, esse é um dado... O que eu disse? Como é que eu falei? Aula de estatística. A gente faltou na faculdade. Desculpa atrapalhar aqui E esse dado é da Organização Mundial da Saúde, né? E quando você pega o número total, porque essa é só a porcentagem, né? Mas o número absoluto são cerca de 1.700.000 crianças que morrem por ano por conta disso. E assim, é um número muito alto. Se você para pensar, qual é a causa disso, né? É poluição e falta de acesso a saneamento básico. Então, tem alguns exemplos que essa pesquisa traz. Então, por exemplo, às vezes essas crianças se alimentam com alimentos que foram preparados com água que tem cloriformes fecais, ou seja, tem cocô na água que é cozinhar, que usa para fazer a comida dessas crianças. Imagina você ter uma situação como essa. Só que eu até estava conversando com ele a semana que passou sobre esse tema e uma coisa que eu comentei com ele, falei o seguinte, vamos supor, cai um avião com 200 crianças dentro dele, em algum lugar do planeta, sei lá, pode ser aqui em São Paulo, morrem 200 crianças num avião, causa uma comoção enorme, todo mundo fica vira mal, notícia por um tempo. Nossa, que tragédia, né? Pois é, só que se cai um avião com 200 crianças, são 200 crianças que morreram, uma tragédia, mas são 200 crianças que morreram. Agora, 1.700.000 crianças morrem todos os anos por conta de poluição e falta de acesso a saneamento básico. Então, assim, é um número absurdamente maior por conta de uma causa que é evitável, né? Então, é muito triste esse dado. Muito chocante o dado. E mostra a importância que a gente deve ter para esse assunto. E aqui no Brasil, a gente tem várias e várias cidades, vários municípios pequenos que sofrem com falta de saneamento básico. Metade dos cidadãos brasileiros não tem acesso ao saneamento básico. São 100 milhões de brasileiros que não sabem o que é ter uma rede de esgoto para que você não tenha esses problemas. Quando o Leite trata desses números, que são números mundiais, alguém pode estar pensando assim, isso são países completamente subdesenvolvidos, países que contribuem para essa estatística, mas a gente está falando de Brasil, né? A gente não está falando de... Tudo bem, Brasil não é um país de primeiríssimo mundo? Ok, não é. Mas a gente está falando de Brasil, que é um país grande, um país que a gente está acostumado a entender como funcionam as condições. Olha que números alarmantes que a gente tem. 1 em cada 2 brasileiros não tem acesso a saneamento básico. Suzane, seu destaque. Um destaque assustador até. A Câmara dos Deputados das Filipinas aprovou nessa semana e ampla maioria, tá? Aqui mostra o dado, 216 contra 54, 216 contra 54, aprovaram a pena de morte para crimes graves relacionados às drogas, né? Bom, acho que a maioria das pessoas sabem, né? Essa guerra que o governo de lá trava em relação ao uso de drogas, mas é de um jeito muito tirano, é realmente muito assustador a maneira e a forma como ele coloca essa situação. Só terminando aqui a informação, esse projeto, ele estabelece que essa pena de morte seja feita por enforcamento, fuzilamento ou pela injeção de veneno, a não ser para as pessoas menores de 18 ou maiores de 70 anos. O problema
que eu acho maior nessa situação é que ele incentiva as pessoas, há um tempo atrás, eu acho que 2015, 2016, não sei, ele incentiva as pessoas a matarem, por exemplo, os próprios usuários a matarem os traficantes, com um discurso assim, vocês são vítimas, né? Então pode matar, pode executar. Essa semana também passou uma matéria que chega a ser assim, trágica nessa situação. Ele incentiva até mesmo os policiais a executarem os usuários, né? Não quero colocar aqui quem é pior ou não, mas, enfim, os usuários, que às vezes a gente sempre fala em relação aos traficantes, que quem é que provoca essa situação, enfim. Então, várias pessoas já morreram, eles saem assim à noite, homens encapuzados chegam e simplesmente executa. Simplesmente executa. Inclusive, nessa matéria que eu vi, o taxista que leva o repórter nesses lugares, ele fala, olha, antes aqui era tranquilo, a gente saía à noite, agora eu realmente tenho medo de sair à noite, porque imagina a situação, né? Inclusive, tem 2 brasileiros presos lá nas Filipinas. Uma é uma mulher de 20 anos apenas, o outro a gente não tem informação do nome nem nada. A parte que é confortante, eu acho, que para eles que são brasileiros, né, é que essa pena de morte, se ela for realmente aprovada, só para crimes a partir da aprovação da lei e não para crimes anteriores. Então, assim, você vê um governo que realmente está tentando lutar contra uma situação que é grave, mas, por um lado, ele tem um jeito muito tirano, uma coisa muito, assim, meio nazista mesmo, né? Porque para ele, assim, se você não serve, vamos executar. O negócio é matar, é acabar, entendeu? Muito forte mesmo. Deixa eu só, antes da gente ir para o intervalo, chamar um outro destaque aqui com o Hélio, porque a gente tem mudanças aí nesse processo que a gente está acompanhando dos julgamentos e lava-jato, no processo da nossa política. Eu queria que você explicasse, Hélio, a mudança que a gente teve essa semana e a importância disso para o resultado final do... Todo mundo sabe, né? No começo, na virada de ano, a gente estava acompanhando o Teori Zavascki, que faleceu num acidente de carro. Ele é o relator da Lava Jato, né? No Supremo. Teori Zavascki morreu num acidente de avião. E o que eu falei? De carro. E ele morreu do quê? Esse é o bloco Chaves. Gente... que engraçado. Teori Zavascki, ele morreu no acidente e ele estava conduzindo o processo de revisão das delações premiadas dos 77 delatores da Odebrecht que falaram com os promotores públicos para minimizarem as penas deles e colaborarem com as investigações. E com a morte do Teori Zavascki, o Edson Fachin assumiu isso aí. E essas delações, então, foram todas elas já protocoladas, foram confirmadas pela Justiça, aceitas pelo Ministério Público e estão no que se chama de sigilo judicial. Quer dizer, a gente não tem acesso a essas informações, ninguém sabe o que esses 77 disseram. Mas o Rodrigo Janot, que é o Procurador-Geral da República, ele anunciou que nos próximos dias ele quer pedir que o Supremo quebre o sigilo dessas delações. E existem razões para que ele queira isso, né? Para poder agilizar, quem sabe, as investigações, já ter acesso a informações sobre políticos mencionados, para então dar andamento mais rápido a processos contra esses políticos e investigações. Mas também tem outro lado nessa possibilidade de quebra de sigilos, que é o seguinte, imaginemos, né, que o sigilo seja quebrado e no momento em que o sigilo é quebrado, todo mundo sabe do que foi dito, inclusive aqueles contra quem se falou. É tempo suficiente até que o Ministério Público consiga agir, que provas mencionadas ali sejam excluídas, sejam eliminadas, que dinheiro que foi enviado para algum lugar suma dessa conta e vá para algum outro lugar mais difícil ainda de ser rastreado. Então, existem os dois lados, né, numa possibilidade de quebra de sigilo. Pode ser mesmo que se agilize o processo, porque você já vai saber logo, vai direto, então, se mencionou o deputado X, então já vamos em cima disso aí, vamos ver todas as ligações dele. Mas há a possibilidade de que antes que a justiça chegue, o indicado consiga se livrar e eliminar provas. Mas não tem nenhuma decisão por enquanto, né? Só a vontade do Rodrigo Janot de pedir essa quebra e também não há garantias de que o Edson Fachin, que é o relator hoje, vá conceder a quebra do sigilo. Muito bem. Bom, vamos fazer a nossa primeira parada aqui para o intervalo. A gente volta daqui a pouco falando sobre o universo das mulheres, já que a gente teve o Dia Internacional da Mulher aí essa semana. A gente vai falar sobre um estudo que mostrou que as mulheres trabalham em média 7 horas e meia a mais que os homens. Redação Novo Tempo volta já.